Pessoal, estamos entrando aqui para a nossa live, a sequência na série Os Pecados, ou melhor, os 7 Pecados Capitais à luz da psicanálise. Hoje nós vamos conversar com a psicóloga Elisa Caetano, uma grande amiga de bastante longa data, mas isso aí a gente pode conversar durante a live de hoje. Então, vão aguardando você chegar, daqui a pouco a Elisa está por aqui. E a gente já começa. O assunto hoje é sobre o pecado da luxúria. A luxúria à luz da psicanálise. Essa série está sendo baseada na obra do William Castilho, editado pela editora Vozes, e que vale a pena, né, para aprofundar a temática, o assunto, ou pelo menos ter o material para buscar o aprofundamento, ir atrás dessa obra. Nós super recomendamos. Eu falo nós, eu e os demais aí que estão participando das lives. Deixa eu ver se a Elisa já está por aqui. Ela aparecer e a gente poder iniciar o nosso bate-papo. Amiga, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite às pessoas que já entraram, né? Um grande abraço a todos. Entrou uma galera rapidinho aqui, nem deu tempo de eu ver direito aqui. Boa noite, a Vilma está entrando aí. Como vai subindo, a gente vai vendo quem está acabando de entrar, né? Sim. Que bom. Uma pergunta, o som está chegando bom para você? Para mim está Tá me ouvindo? excelente. Beleza, então. O seu também está ótimo. É mais para saber aqui. E aí a galera, se tiver um problema de som, a galera avisa a gente aí. Ó, William está aí na sala, beleza. Então, hoje eu já fiz aqui uma breve introdução, né? Para poder passar a palavra para você. Até vou colocar de propósito aqui, vou ver se vai dar certo, uma música de fundo para fazer essa abertura. Se funcionar, né? Porque falta um pouco de técnica. Depois eu explico por quê. Enquanto isso, o pessoal vai chegando aí, né? A gente vai recebendo a galera. Os apaixonantes da capoeira ainda tem um birimbau de fundo aí. Para quem conhece essa canção do Raul Seixas, né? Não é da galera nova aí, mas uma boa parte da turma deve lembrar. Por que eu estou colocando essa música? Deixa eu já parar ela aqui, para não atrapalhar. Essa música, o autor, ele usa, né, ali para fazer parafrasear a abertura quando ele vai entrar no assunto da luxúria. E ele, acho interessante como que ele coloca, porque ele coloca justamente o ponto dessa luta contra algo que é invencível, né? E ele coloca a canção que vai falando que é a mosca, né, que surgiu, que caiu na sua sopa, mas no final ele retoma aqui, eu vou pegar o texto aqui, interessante pegar, e não adianta vir me detetizar, pois nem o DTT pode assim me exterminar, porque você mata uma e vem outra em meu lugar. Acho que é uma boa introdução para a nossa conversa. E aí, Elisa, eu já vou passar... Está falando, né? Oi? Do que será que essa música, né, pode Exato. estar E falando? vai mexer, né, exatamente no ponto aqui, né, para a gente poder entrar no assunto. Mas antes, né, uma grande parte não te conhece, e eu também não conheço, uma grande parte daqueles e daquelas que te seguem. Eu gostaria que você se apresentasse um pouco, falasse aí o que você sentir, né, vontade de contar para a galera, falar sobre você, e aí, logo em seguida, a gente retoma, cumprimenta a galera e parte para o assunto, tá bom? Fique à vontade. Meu nome é Elisa, né, como o Márcio me apresentou. Eu tenho, né, a graduação em psicologia e também uma pós-graduação em psicanálise, né? E a gente comenta, né, na graduação lá, que quem foi picado pelo bichinho da psicanálise não tem como, ele é contagioso, né? E ele fica no sangue. Então, assim, o quanto, né, eu vi sentido nessa abordagem, na psicanálise. Por isso a escolha, né, dessa abordagem para o meu trabalho na graduação, né,
em psicologia, nós aprendemos todas as abordagens cognitivo-comportamental, comportamental, humanismo, mas essa mosca da sopa me fez muito sentido, né, Márcio? E o Márcio é um grande amigo também, né? O meu padrinho de casamento, né? E o meu esposo também está aqui na live. Um grande Isso, abraço. boa noite. Ele acabou de dar um É, recado ali. isso. Um abraço, amor. Mas resumindo, é isso, Márcio, né? Não, eu quero dizer também que uma coisa que está em mim é um trabalho em grupo com mulheres, né? Isso para mim tá assim, é um grande desejo, né? Que eu me identifico nesse meu trabalho, além da clínica, com mulheres, né? Eu participo, né, de uma instituição, e para mim é uma grande alegria trabalhar com elas. Muito bem, Elisa. Seja bem-vinda aí. Fiquei muito feliz, né, você aceitar o convite, a gente poder trocar ideia. E é um jeito da gente manter esses bate-papos, né, já que fica mais difícil por enquanto presencialmente, a gente vai se virando nos 30 aí, né? E Sim. vai nos 30. No caso, no meu caso, aí já quase nos 50. Mas a gente vai se virando neles para manter nosso bate-papo. Quem entrou aqui, deixa eu ver. Bom, pessoal, boa noite, né, para quem está entrando aqui. Às vezes entra com o nick ali, não dá para identificar o nome exatamente, então sejam todos bem-vindos e bem-vindas, tá? Sim. Eu vou pedir para, antes, né, lembrar o pessoal uma coisa que eu tenho esquecido. O Marcos Moreira está aí também na sala, e aí me fez lembrar disso. Pessoal, quem está vindo para a live são profissionais da área da psicologia, né? Atende na psicanálise, aí no caso da psicoterapia. Então, se vocês quiserem fazer contato, procurar, às vezes a pessoa me manda ali no particular, tal, perguntando, eu estou estudando ainda, mas essa galera já são todos formados e formadas, vocês podem procurá-los aí nas redes sociais para, quem sabe, um atendimento online, enquanto não é possível presencial. Aliás, em alguns casos já é possível pela vacinação dos profissionais. Vocês podem procurar aí a Elisa, o Marcos e a galera que ainda vai participar das outras lives. Para não roubar muito tempo, que a gente tem pouco tempo na live, eu entrego a palavra, então, para Elisa, né? Para que ela possa aí partilhar conosco tudo aquilo que ela andou aprofundando sobre esse tema específico. Então, eu quero também, né, deixar um grande abraço para o Marcos, né, que ele esteve aqui, né, juntamente com o Márcio, no primeiro encontro, falando da introdução do livro, né, e no segundo encontro falando da vaidade, é isso mesmo, né, Márcio? Da vaidade. E o livro, né, que nós vamos usar como pano de fundo é esse livro, né, Os Sete Pecados Capitais à Luz da Psicanálise, de William César Castilho Pereira. Eu quero dividir com vocês que o primeiro dia que o Márcio fez um post da foto desse livro, só um título já me atravessou. Falei, o que é isso? O que esse autor vai trazer para nós, né? E falando com o Márcio, né, nós conversamos, e assim, o quão importante, né, esse livro, né, para as pessoas, e esse tema do pecado, e eu quero trazer, assim, uma frase de Saramago, né, que é preciso sair da ilha para ver a ilha, né? Não nos vemos se não saímos de nós. Então, o quanto acredito que é muito importante, né, tratarmos desses 7 pecados capitais com outro olhar, trazer um outro olhar. Isso engrandece demais, né? O diferente nos engrandece. E falar desse lugar eu acho muito importante. Então, para começarmos o nosso bate-papo, né, eu quero introduzir o conceito de luxúria trazendo um autor que ele é psicanalista, teólogo, educador, né? Só Rubem Alves.
é um cara que quando eu leio parece que eu estou conversando com ele. Às vezes eu falo assim, nossa, eu chego a responder para ele quando eu estou lendo, né? Tamanho assim, ele fala diretamente conosco, né? E Rubem Alves tem um livro que se chama, deixa eu ver se está aqui perto de mim. Não está aqui perto de mim. Ah, está aqui. Sobre demônios e pecados. É esse livro, quem se interessar. Depois também, se vocês quiserem, a gente responde aqui né? Nesse livro, Rubem Alves, ele também fala dos 7 pecados capitais. E no capítulo, especificamente, quando ele fala da luxúria, ele já começa com uma pergunta, coisa de psicanalista. Ele faz, para você, o que é luxúria? Né? Então, acho que já entraram 30 pessoas que estão conosco agora, para você que está nos ouvindo, tá? Pense aí, e quem quiser, tá? Coloca para a gente também o que é a luxúria para você. O que é o pecado da luxúria para você, né? Acho bem importante essa troca entre a gente, porque se der tudo certo, a live vai ficar salva, né? Então, o Rubem Alves pergunta, né, para quem está lendo ali, o que é a luxúria para você? E ele já responde assim, será que você pensa em homens e mulheres com vários tipos de sexo, né? Surubas e tudo mais? E ele remete a um período que nós ainda tínhamos locadora. Isso não é tanto hoje nos nossos dias, né? Mas foi em 2019, 2009 esse livro, ele fala assim, por que será que os DVDs de pornografia ficavam numa sala bem escondidinha na locadora, né? E por que será que os filmes de matança, agressões, ficavam na frente, né? Então ele traz que o trabalho da censura, né, para a família brasileira era tirar de cena o quê? Aquele trecho do filme onde o mocinho beija o seio da mocinha. E a parte do filme que o ladrão corta o seio da mocinha, tudo bem. Então ele levanta esse questionamento, né? Por que será que ele tem essa viés, né? A censura. Então ele traz de um livro que ele comprou num sebo, né? E de arte erótica, e ele retrata na escrita a imagem, e parece que dá para a gente enxergar a imagem daquela obra de arte. O que é luxúria? A obra de arte, né? A pintura, várias pessoas numa festa, muito bem trajados, né? Conversando, bebendo. Só que tinha uma questão, essas pessoas. Elas não tinham rostos. No rosto dessas pessoas tinham pênis e vagina. Essa era a obra de arte, né? Isso ele explicando o que é a luxúria. E ele fala assim, a luxúria não mora nos genitais. A luxúria mora nos olhos. Achei interessante quando ele traz isso, né? Essas pessoas, né? Nos rostos eram vaginas e pênis sorridentes. Então, assim, e os olhos de quem é atacado pela a luxúria, ele não se interessa por rosto, pela pele, pela mão, pelo cabelo. Ele só se interessa pelos genitais e o que e o que a pessoa vai fazer com os genitais. E essas pessoas não amam.
porque o amor não nasce nos genitais. O amor nasce nos olhos. Então, achei muito interessante essa colocação, né, dele, para assim, para entrar aqui na nossa conversa, né? Então, a luxúria ataca o olhar. E o autor, né, William Castilho, ele não discute o conceito teológico de pecados capitais, mas ele demonstra que eles envolvem o psiquismo humano, né? E repercutem na dimensão sociocultural. Para o autor, a luxúria é uma forma de buscar exageradamente o prazer corpóreo. E eu cito diretamente aqui, né, a fala dele: os desvios sexuais ligados à luxúria surgem quando o prazer sexual é absolutizado pela instrumentalização do outro, em detrimento da liberdade e da responsabilidade. A luxúria, ela está respaldada pelo narcisismo e se configura como erotismo sem medida, que põe o sujeito no lugar de objeto, sem doçura, sem afeto e sem ternura. Primeiro, eu estou citando aqui, né, e ainda a gente não entrou na psicanálise, né, o olhar da psicanálise, estou citando alguns trechos do livro, porque esse livro, como eu conversei com o Márcio, é um livro que não é só para ser lido, é um livro para ser estudado, porque é um conteúdo riquíssimo e que, nesse período curto que nós estamos aqui, não daria para nós abordarmos todos os conceitos que ele traz, né? Primeiramente também que ele fala da toda a sexualidade na história. Então não caberia aqui para nós, mas alguns pontos mais importantes, assim, que um resumo eu tentei assim apontar, né? E ele usa uma citação de Martha Nussbaum, tá? Ele fala de 7 pontos da questão da luxúria. Então, ele coloca que então ele já até disse, né, mas essa outra autora também corrobora com a colocação dele, que é a instrumentalização. Usar o outro como mero instrumento dos próprios propósitos. Tratar o outro como se ele, esse já é o segundo ponto, né? Tratar o outro como se ele não tivesse uma mente própria. É a negação da autonomia do outro. Também tratar o outro como passivo, como se na relação essa pessoa não tivesse vontade própria, como se não existisse. Tratar o outro como substituível, né? Usa e joga fora. Tratar o outro como se não tivesse um limite de integridade, como alguém que pode ser violado, violentado, invadido, né? Tratar o outro como algo que pode ser utilizado, comprado, enfim, é a própria negação da subjetividade deste outro. Então agora, né, fiz uma pequena introdução, que seria a luxúria, né? Eu trago para vocês, assim, vamos entrar nas questões da psicanálise, né, diretamente, mas eu queria fazer uma analogia, né, porque eu vejo que o quanto, quando nós começamos a estudar psicanálise, existem vários conceitos que nós usamos no nosso dia a dia, mas para a psicanálise é um outro conceito. Por isso, é muito importante, quando a gente começa a estudar psicanálise, a gente tenha o respaldo dos dicionários, né? Que são vários dicionários da psicanálise, que dá para nos dar um norte aí, né? Mas hoje, por exemplo, o quão profundo a gente vai entrar nesse assunto? Bem raso, não daria tempo, né?
E eu vejo que, assim, uma analogia, por exemplo, Freud, pai da psicanálise. Vou fazer um paralelo aí com o mapa mundi. Mapa mundi. Você olha o mapa, né? Inteiro. Freud, pai da psicanálise. Aí tem os continentes no mapa mundi, não tem? Dentro da psicanálise, nós temos 7 escolas, né? Cada uma é uma vertente, né? Aqui, bem rasamente, a gente vai falar de Freud e de Lacan, né? Que são duas escolas. E Lacan é uma pessoa que ele foi um teórico que foi muito fiel a Freud, né? E ele tem uma frase que diz: quem quiser ser lacaniano, que seja, porque eu sou freudiano, né? Esse é o Lacan. Então, assim, o Marcos, ele trouxe na semana passada, né, que a terceira ferida narcísica foi quando Freud, né, trouxe esse inconsciente, que o nosso psiquismo não é só consciência. Algo, tem uma mosca aí, né? Como o Márcio falou, que é o quê? É o nosso inconsciente, né? Então, ele disse uma frase, né? O eu não é senhor na sua própria casa. O que ele quer dizer com isso, né? Que as nossas vontades não são todas vinda da consciência, né? De onde será que vem essas coisas que a gente faz sem pensar e depois que faz pergunta por que eu fiz, né? E aí a gente pode citar, né? Também, viu? Além da mosca, tem uma pedra no caminho, Márcio. Carlos Drummond de Andrade, né? Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. E eu acho bem interessante para falarmos sobre pecado, saber, né? Até onde o inconsciente tem sido, né? Aquele que essa mosca mesmo, essa pedra, né, que te faz pecar, vamos dizer assim, né? Por exemplo, hoje que nós estamos falando da luxúria. Então vamos lá, né? Eu queria citar aqui uma frase de Anna Sui, né? Que ela fala que o inconsciente freudiano, ele não é aquele que está nas profundezas do psiquismo e é descoberto em camadas, tal como uma cebola. Não. O inconsciente freudiano, ele está na ponta da língua. E um dos jeitos da gente observar, porque nós não temos acesso ao inconsciente, tem alguns momentos que nós temos acesso a esse inconsciente, né? E o que é esse ponta da língua que ela fala? O ato falho. Quantas vezes na fala você troca alguma palavra, né? Isso é um ato falho. Na clínica, quando nós estamos ouvindo o paciente, no discurso, na associação livre, ele nem observa que muitas vezes ele trocou o gato por lebre. E quando nós repetimos a frase, ele diz: eu falei isso? O quanto nós não temos acesso a esse inconsciente. Mas quando ele se manifesta, né? Nos esquecimentos, no ato falho, como eu falei, né? O sonho, né? É a via régia aí, né? Do nosso inconsciente. Todo sonho, né? Tem conteúdos inconscientes, restos diurnos no sonho, tá? E também, às vezes, o ambiente. Mas grande conteúdo dos nossos sonhos, ele é inconsciente. E Freud, né? Ele conclui que grandes das nossas perturbações emocionais, elas estão
lá nas experiências traumáticas reprimidas da nossa infância. Márcio, você quer perguntar alguma coisa, quer trazer? Não, eu tô colhendo aqui os nomes, alguns detalhes, depois acho que ainda tem alguns minutos, até a metade da live ainda, tá ficando Tá, tranquilo. tá ótimo. E corroborando, né, com essa fala, com essas perturbações emocionais, né, essa origem das perturbações emocionais que eu acabei de falar, né, que está lá nas experiências traumáticas da primeira infância, o autor do nosso livro, né, o William Castilho, ele traz que o ser humano, tá, é abismo profundo, né, o psiquismo humano é um abismo profundo e que seus pecados capitais se enraizam em dimensões inconscientes, causando ao mesmo tempo excesso de gozo e sofrimento psíquico. E para falar desse gozo, né, eu preciso, né, trazer o conceito do gozo, né, para vocês. Mas antes de entrarmos no conceito do gozo, né, eu vou entrar num conceito que é o sintoma, né? Para a psicanálise, nós temos um olhar bem diferente para o sintoma do que o médico, por exemplo. O médico tira o sintoma com a medicação. O psicanalista não, porque o quanto o sintoma ele é estruturante, né? Então, nós não podemos, né? E mesmo porque o sintoma ele é deslocável. O quanto o sintoma é dinâmico, né? Mas o que é esse sintoma? Vamos ver, né? O que será esses sintomas que aparecem na clínica, né? Por exemplo, na época de Freud, né? O trabalho dele que ele começou com as histéricas, né? O quanto, por exemplo, a Ana O, né? Ela sofria de paralisia e distúrbios do pensamento. E hoje, na clínica, com a histeria, tem um sintoma que é bem atual: cansaço. Do quê? Eu estou muito cansada. Isso a gente ouve muito, né? É um sintoma da histeria, né? A histeria, que é uma estrutura, né? Dentro da neurose existe o obsessivo, né? O neurótico obsessivo e a neurótica histérica. São temas que não daria para a gente entrar aqui, né? Que acho que levaria um grande tempo. Mas eu acho que o importante é o quanto o sintoma é importante. Por quê? Todo conteúdo psíquico muito dolorido, nós recalcamos. E esse conteúdo que nós recalcamos no inconsciente, ele volta através de sintoma, né? Esses são os sintomas. E o sintoma é uma formação de compromisso, então. Um certo arranjo entre o desejo inconsciente, as normas e permissões culturais e as possibilidades reais de satisfazer um desejo. E agora eu quero entrar nesse conceito de gozo, que é um conceito muito difícil, tá? Primeiro porque ele, para Lacan, né? Lacan, ele, na verdade, é um campo, o conceito de gozo. E ele se destrincha, né? Mas citando aqui Maria Rita Kelme, uma psicanalista, escritora, né? Que fez a contracapa do livro dos 7 pecados capitais à luz da psicanálise, ela traz o quê? Embora o gozo seja o termo, né, popularmente usado para designar o orgasmo, para Lacan, o gozo é aquilo que ultrapassa tanto os prazeres permitidos, quanto aqueles que algumas religiões e diferentes códigos culturais proíbem. O termo gozo, em psicanálise, não se refere a um prazer, mas sim a um mal.
para o sujeito, exatamente por implicar em sua destruição. O gozo é aquilo que se obtém ao atravessar a barra que limita a nossa liberdade, em face da dignidade do outro e dos outros. Bom, ainda acho que está bem difícil entender o que é gozo, né? Mas eu vou dizer para vocês. Sabe aquela coisa que você pode querer ficar livre de, pensa aí, e não consegue ficar livre de, 3 pontinhos, né? Vou repetir. Sabe aquela coisa que você pode querer ficar livre de, 3 pontinhos, e não consegue ficar livre de, 3 pontinhos. Você fala assim, isso não tem nada a ver comigo, e você volta a fazer. Isso é o gozo. Falei, nossa, mas como ainda destrinchar isso aí, né? Porque é um tema assim que acho que dá para falar só 1 hora só do gozo, né? E eu gosto muito de falar através de imagens. Eu pensei assim, eu conversei com meu esposo. Eu falei, amor, acho que eu vou falar sobre a pipoca, tá? Como uma... Elisa, Oi? antes de você falar da imagem, eu só vou dar aquela parada, cumprimentar a galera aqui, o pessoal que entrou, né? E aí, acho que a parte boa daqui para frente vai aprofundar mais. Eu gostei dessa sacada da imagem aí, então vamos pegar essa parte para a gente fazer essa pausa, Tá para tomar bom. uma água aí também. Ó, Agradecendo aí a Miriam, que entrou, a Fátima, também a Cibele, a Selene, aqui tem a Bernadette, Justara, Kátia, Sara, também que chegou. Aí tem Juan, Andréia, galera deve ser conhecido mais dali aí, Sabrina, tem Stars aqui, acho que é uma sigla né, de algum comércio, Star, alguma coisa de São José. Entrou o Márcio, Ana Salles, Alexandre, Rafael, Cecília e a Carol também entrou aqui. Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela participação aqui na live de hoje, né? E não, devolvendo aí para a Lia para seguir, né? vamos voltar então? Tá, Vamos voltar com a imagem. tá. Eu estava falando do gozo, né? Isso. Vamos lá então. Na clínica, tá? Acho que quem de vocês faz, né, análise, né? O quanto, né? Como manejar na clínica o gozo do paciente e o sintoma. O sintoma, ele é mais maleável. O gozo já tem a ver mais com um núcleo mais rígido, tá? Do nosso psiquismo. Então, eu fiz uma analogia com a pipoca, tá? O gozo seria o piruá e o sintoma a parte branca da pipoca, né? Vai morder um piruá para você ver, quebra o dente, né? Aí quando você olha no espelho e vê a pedaço do dente faltando, vem a vergonha. O gozo tem muito a ver com esse conceito de vergonha também, tá? Então, assim, o sintoma, ele é estruturante, né? Na clínica, quando a gente vai trabalhando os sintomas do paciente, a gente vê que o sofrimento que o sintoma traz, e ele vai trocando os sintomas, né? E vai elaborando a sua história, isso é mais maleável. Mas o gozo não. Ele é mais rígido, é muito mais difícil, né? E talvez a importância aqui disso, né? E nós vamos falar agora, vamos entrar no conceito, né? Que o autor fala sobre a perversão, né? E o quanto às vezes, né? Esse conceito de gozo, né? A forma que o paciente tem de gozar, lembrando que o gozo é o próprio sofrimento, né? É um sofrimento muito grande para o paciente, o gozo. Então vamos lá. Deixa eu ver onde eu parei aqui.
é muito importante para nós entendermos quando o William Castilho ele traz o conceito sobre o perverso, né? Nós entendemos o complexo de Édipo, que é um conceito muito caro para a psicanálise, né? Lembrando que é um conceito que Klein, né, ela vê o Édipo numa idade da criança, Freud entre 3 e 5 anos, e Lacan, ele já diz que o Édipo ele é em 3 tempos. Então, hoje aqui, né, vamos falar só do Édipo em Freud, tá? Então, né, o Édipo, em torno entre 3 e 5 anos, durante a fase fálica, né, onde aquele menino, a criança começa, né, a se conhecer e começa a ver, né, se tocar nos seus órgãos mesmos, né, é nesse período que ele procura, né, a mãe é o objeto de desejo do menino e o pai é aquele rival que impede o seu acesso, né, a esse objeto desejado, que é a mãe. Então, estudando esses dias com a Damiana, ela diz que está aí, se você tiver, Damiana, um grande abraço, né? A dissolução do complexo de Édipo. Quando a mãe vê o menininho, né, ali, por exemplo, se tocando nas suas partes íntimas, né? Às vezes ela até fala, eu vou cortar, ou vou cortar sua mão, né? E isso está em Freud. Mas Freud diz que a dissolução só se dá mesmo naquele momento onde a criança vê a diferença. Às vezes ela vê o menininho, por exemplo, que a mãe não tem aquilo que ele tem. Sinal que alguém cortou, né? É nesse período do olhar, né, que ele elabora, né? E aí ele cede a esse grande amor dessa mulher e da rivalidade com o pai e se identifica com o pai. E ele internaliza nessa hora, né, a autoridade paterna, a lei, né, a castração. Mas, né, hoje, segundo o autor, essa pessoa, né, que sofre desse pecado da luxúria, ele não teve a lei internalizada, que é o perverso, né? E eu quero procurar aqui uma citação dele. Achei. O perverso não pode reconhecer outra lei, que não seja a dele. Senão ele teria que admitir aquilo contra o que ele se revolta, a castração da figura materna. Seu sonho é ser o filho único, o filho mais amado, né? Não ser substituído. Então ele evita a lei da filiação, o reconhecimento do nome do pai. E, na verdade, a gente chama que é a castração simbólica. E o mecanismo de defesa do perverso é sempre negar a lei e inventar a sua. Eu estou resumindo aqui, mas assim, no Édipo, o Édipo ele é estruturante, ou você pode ser neurótico, que introjeta a lei, né? A culpa, ou o psicótico, que não daria tempo da gente entrar, e o perverso, né? Ele faz as próprias leis, ele não tem culpa, né? Esse é o perverso. E citando o autor, deixa eu ver aqui, sobre a luxúria, tá? A promiscuidade comum na dinâmica da perversão seria resultante
da hostilidade e do domínio, visto que o interesse do perverso está na sedução e separação, e não no amor. Sua lei é reduzir e abandonar. O perverso não escolhe relações de igual para igual, mas sujeito fracos e submissos. Lembrando o que Rubem Alves falou, né? Que quem tem o olhar da luxúria é incapaz de amar, né? Entrando não, eu quero trazer um filme, e se vocês, deixa eu ver o horário aqui, você me avisa, a gente tem 20 minutos, né, Márcio? Um filme que mostra muito a luxúria, é um filme que chama Shine, tá? Do diretor Steve McQueen. E aí, é uma pergunta, né? Será a luxúria a impossibilidade do vínculo afetivo? De novo eu cito Rubem Alves, né, que ele fala que a luxúria ataca os olhos. E tem uma cena desse filme que ele está no metrô, o Brandon, e uma moça sentada do outro lado com as pernas cruzadas, né? Ele entra no corpo dela com os olhos. É bem visível isso, a luxúria. Mas nesse filme, quando ele é dominado mesmo, né, pela compulsão sexual, e esse personagem, ele vai tendo a sua vida esvaziada. Um homem, né, de uma boa aparência, um excelente emprego, morando num apartamento, né, muito bom. O que essa pessoa mais poderia querer na vida, né? Talvez o amor. Mas é uma vida, na verdade, esse protagonista é morto em vida, em sua rotina, sozinho, abandonado nos seus próprios impulsos, né? Tratando de extrair algo da vida, aí do mais imediato do seu corpo, em busca da satisfação sexual. E o quanto, voltando lá no conceito de gozo, né? Que essa repetição, né? Ele no trabalho, o seu computador é invadido por vírus, né? Pelo vício da pornografia. Num bar, né? Ele quer ter aquela mulher, ele quer ter e ali, naquele filme, mostra, né? Assim, escancara o quanto existe sofrimento no gozo, nesse gozo, dessa compulsão sexual. É visível, é visível. É uma vida completamente esvaziada de sentido. Quando entra a irmã dele na história e uma mulher na cena, né, no emprego, e ali chama vergonha, né, esse filme. Naquele momento, aonde ela começa a demonstrar um pouco de afeto para ele, por ele, né? Como nós falamos, né? Quem tem o olhar da luxúria é incapaz de amar, porque só olha para os órgãos genitais. Ele não consegue fazer sexo com ela. E o quanto a entrada dessa irmã também na história, né? Desestabiliza esse jeito dele gozar. Eu acho muito interessante uma fala da irmã dele que fala assim: nós não somos pessoas ruins. Nós só tivemos a nossa infância muito difícil. Acho que foi bem marcante esse momento. Não vou dar muito spoiler, não, para vocês assistirem o filme. Acho que vocês vão gostar. E eu quero entrar, então, num trecho que eu achei muito importante trazer para vocês,
né? Onde o autor fala sobre a pornografia e a arte da nudez, né? Qual que seria a diferença desses dois itens aí, né? O nu pornográfico e o nu na obra de arte. Eu quero ler aqui diretamente do livro para vocês, citar aqui. Cabe convocar a ética para dizer que o parâmetro artista é sustentado pela imagem criativa, distante da massificação e do mercado. A obra do artista é a decoração dos sentidos. A arte é sempre perigosa, subversiva, com um rosto social e político. Não há arte sem restrição social. Inúmeras criações artísticas denunciam o que se exclui socialmente. Já a obra pornográfica, por outro lado, é reacionária, anônima, obscura, carece de rosto social, é puro gozo, comandado pelo mercado de vendas, sem compromisso com a alteridade. Achei muito profundo a fala do autor com relação a isso. E aí, eu cito um quadro, tá? Que depois eu queria que vocês anotassem aí e que vocês procurassem, tá? Esse quadro. O nome do quadro, se vocês já quiserem até procurar enquanto eu estou falando, que a gente tem mais 13 minutos, né, Márcia? É A Origem do Mundo, tá? Procurem aí. Deixa eu ver onde eu estou. Esse quadro é de 1866, tá? Antes de falar sobre esse quadro, eu quero dizer para vocês uma fala de Freud, que ele diz que o artista, ele precede o psicanalista, né? Freud, ele viveu mergulhado, né, por um movimento artístico muito intenso da sua época. E ele namorou muito com o surrealismo. Esse surrealismo que marca o limite do sentido, o limite do representável. E Freud, ele observou que, embora sem saber, o artista, de alguma maneira, coloca um ponto. Ele vai ao início, lá no psiquismo, num insondável. No sonho, a gente chama que é o umbigo do sonho. Lacan, ele sustentou essa frase, porém ele foi muito mais profundamente. E ele disse que não é o espectador que olha a arte, é a arte que olha o espectador. Como se a obra de arte para o espectador, para o sujeito do inconsciente, representasse o próprio analista. Pois a arte, ela provoca a produção de significantes, ela provoca a produção de imagens, onde esse espectador é atravessado pela imagem. Né? Quanto a obra de arte nos atravessa, quanto a arte nos atravessa. E voltando lá, não sei se vocês procuraram, A Origem do Mundo. Eu não poderia, nem se estivéssemos, tivesse como compartilhar essa imagem, talvez não desse para colocar, porque um professor de arte pegou essa tela, tá? E explicando essa tela, ele, há 5 anos atrás, ele perdeu o direito, o Facebook bloqueou, né? E o que é essa tela? É o dorso de uma mulher. A Origem do Mundo, né? Foi uma tela que foi encomendada, né, para o pintor, e é uma mulher de perna aberta, né, com as partes íntimas, né? E essa pintura, desde de 1866, ela foi passando por vários donos. Esse nu, né, da mulher.
E o interessante é que todas as pessoas que estiveram com essa tela, eles cobriam ela com véu. Até que o último dono dela foi o próprio Lacan. E até Lacan deixava essa obra de arte no campo, na casa de campo dele. E ele mandou fazer uma outra tela, um nu da mulher, mas bem abstrato, que mal dava para ver que era o nu da mulher. E só algumas pessoas ele dava o direito de olhar, tá? E eu li um artigo na revista Época, achei muito interessante. Uma artista, ela foi até o Museu Orsay, em Paris, e viu essa obra, né? E ela foi tão impactada por aquela obra, ela achou linda a obra, e o desejo dela era ter aquela obra, né? Comprar a reprodução, a imagem, e colocar, né, e colocar no seu escritório. E ela comprou, né? Comprou, colocou, ganhou do marido, quer dizer, e colocou no seu escritório. E ela tinha uma mulher que toda quinta-feira limpava para ela a casa dela, né? Ela tinha uma funcionária. Quando de repente, né, ela lá trabalhando, ela escuta um grito: é o fim do mundo! Ela ficou desesperada: o que está acontecendo? A funcionária dela gritava desesperadamente, porque ela não teve o mesmo olhar, né? E essa jornalista achou muito impressionante o quanto o olhar dela para a obra, ela tinha um olhar, e a funcionária dela tinha um outro olhar para essa obra, né? Para esse nu. E ela achou estranho e falou com ela assim: mas metade da população tem. E todo mundo do mundo nasceu daí. E ela achou muito estranho o porquê essa mulher, né, que contava histórias escabrosas assim para ela da vida sexual dela, mas diante dessa obra de arte, ela ficou indignada, né? Então, assim, a gente já está quase terminando. Que horror é esse que essa obra provoca, né? Quem olha para a castração, aquela que a gente falou lá no Édipo. Lembra do menininho que viu a diferença, né? Será? Algo inconsciente, né? A mulher de coxas abertas, né? Aparecendo um nu ali. Por que será, né? Algo de incapturável nessa tela de Colbert, que a uns toca de um jeito, a outros toca de outro, né? Será, eu termino aqui, que essa tela, esse será o efeito de anos de repressão? É isso, Márcio? Muito bem, amiga. Muito bem, excelente. Eu vou cumprimentar rapidamente e a gente encerra com você se despedindo da turma, tá? A Ah, Carmélia entrou aqui, a Irene, o Andrei, o Gerrão, né? Tá aí. Também Rosana entrou. Damiana, que você falou, né? Damiana tá aí, ela tá acompanhando tudo. A Sônia, Adalto, a Vilma, secretária da Faculdade Católica também, está aqui com a gente, nossa amigona aí. Bom, eu só vou finalizar aqui a conversa com um detalhe que você chamou a atenção. Alguém perguntou não foi nem na live, mas durante a divulgação, e o livro, o autor também fala, né, da característica narcísica dessa, digamos, da luxúria, né, daquele que é cometido de luxúria. Então, acho que você falou, tocou nesse ponto. Uma outra coisa que é uma correção, eu lembro que na outra live eu recorri a um termo lá que eu já percebi depois da fala do Marco, fui atrás ver, está ultrapassado, não era distúrbio, né? É transtorno. Existe aí eu estou aprendendo aí, fazendo os cursos, e com vocês aí. Ó, gente, a live está muito boa porque está ajudando aí nos cursos aí. Então, enfim, para finalizar,
Na próxima semana, a Patrícia vai estar com a gente, né? Patrícia Costa. E a Elisa, eu falo Lia porque eu chamo de Lia, mas a Elisa volta no dia 14 de julho. Então, quem gostou, ela vai vir não para causar inveja, mas para falar sobre inveja, né? E eu Pois é. devolvo a palavra. Vou fechar com uma frase aqui que tem um ponto que você. É tipo uma linha condutora que relaciona também para quem é da área da teologia aí. Quando Paulo diz, né, o bem, o que eu quero tanto fazer, vivo num corpo de morte, porque aí a visão dualista, negativa do corpo. Mas eu, na época dele, né, vivo num corpo de morte, né? Daí ele dizia: o bem que eu quero fazer eu não faço, contudo o mal que eu não quero eu faço. E volta na mosca da sopa para a gente encerrar. E eu agradeço aí, ó, demais, muito obrigado pela participação de todos. E a Lia encerra para a gente. Um grande abraço a todos, né? Que essa noite, né, eu perguntei para você o que é luxúria, né? Eu queria perguntar agora para você pensar aí, né? Algo algo te atravessou, né? Será que você está com o mesmo olhar, né? Tá bom? Um grande Fica abraço. assim, visita lá o Instagram da Lia, que está lá né, alguns textos lá, o filme, a indicação. Segue, né? Sigam ela também. Tchau. Obrigada, Shalom, galera. Mari. Obrigada.